E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição. E a gente queria começar comentando sobre a dúvida de alguns iniciantes, né? Não, fui lá, acho que tem que vir de trás ainda. Que muita gente já conheceu o Bitcoin há muito tempo, porque eu vejo que ele ficou popular mesmo em 2017. Quando bateu $20 mil, que eu lembro que até taxista lá do Bitcoin, o tiozinho da padaria, aí ouviu falar e viu lá, caiu um monte, caiu até $3 mil, subiu até 67, e a pessoa, não, $60 mil tá muito caro pro Bitcoin, não vou comprar não. Aí viu caindo e chegou até $15 mil aí no fundo, e a pessoa, não, caiu pra 15, agora já foi, agora viu a $90 mil, entendeu como o Bitcoin funciona, quais são as propriedades e quer saber, será que já passou a hora de Bitcoin, será que ainda vai subir, o que você vê sobre? Sei lá, acho que o importante é você ter a noção do que é o Bitcoin e você entender que hoje você deixa de comprar 90 com a sensação, a expectativa de comprar 80. Você pode acabar comprando a 100, a 120, porque conforme, né, as moedas fiduciárias continuam sendo impressas, o Bitcoin valoriza só por causa disso. Então, acho que uma das frases mais icônicas que ficam para a história da tecnologia é que isso não vai dar certo, o Bitcoin não vai dar certo, o Bitcoin vai morrer. Tanto que a gente vê grandes bancos hoje, né? Todo mundo comprando Bitcoin, todo mundo é legal Bitcoin, agora é reserva de valor. Larry Fink falando que é reserva de valor, que vai dar tudo certo. Então, cara, é só um processo que muitos não entendem, porque às vezes pode parecer um pouco difícil no meio do começo, no comecinho, mas, cara, aprenda sobre o Bitcoin, porque isso vai mudar a sua vida. Não só em questão financeira, vou comprar Bitcoin para ficar rico. Em questão de conhecimento, você começa a entender mais sobre dinheiro, você começa a entender mais sobre como as coisas funcionam, sobre economia e tudo isso. Isso faz pelo menos para mim, fez uma grande diferença na minha vida. E eu vejo que até no bear market muita gente foi entender mais sobre o macro, sobre oferta monetária, sobre a taxa de juros, depois que viu o que estava acontecendo com o Bitcoin, né? Então acho que foi importante. Total, influenciou muito, né? A queda de juros, a alta da inflação, a tal da inflação transitória, cara, lá que a gente trocou a ideia em 2021. E daí vem toda essa parte quebrando todo o mercado. Então, muitos daqueles que entendiam o mercado cripto, queria entender mais, teve que ser forçado, né? Estudar a macroeconomia, entender como é que funciona, qual que é o impacto disso dentro do mercado cripto. E ainda continua muito correlacionada, né? Hoje em dia a gente pode ver taxa de juros, reprecificação da taxa de juros. Foi justamente nesse ano que a gente teve de março ali até junho, julho. O mercado caiu perante a isso, ficou essa lenga-lenga. Então, foi uma hora, para quem focou ali em 2022, cara, foi um ótimo momento para você conseguir aprender, fazer um pé de meia, como a galera fala, para conseguir surfar até esse momento que a gente tá, porque foi isso aí, foi mais de, se você pega desde 15K, 16K, que foi o fundo de 2022, Bitcoin hoje é 90K, foi o que a gente falou, se bate 150K é 1.000 que você tem ali, 10x que você tem feito em um ativo trilionário, né? Até acho que o comecinho de janeiro, bem nos primeiros dias de janeiro, ainda tava abaixo dos 20 lá, 15 e pouco. Uhum. De 23, né? De 23, 23. De 23, sim, no começo de 23 tava 23 mil. Pô, ele retestou aquela faixa muitas vezes, cara, muitas vezes, 24 mil, 26 mil. Então, eu olhei muito isso, né? Tem tudo desenhado na cabeça, aquela fazinha de acumulação ali de 2023, muito louco. Então, na tua visão, o cara que entendeu o que é o Bitcoin agora, faz sentido comprar mesmo que seja 90 mil, então? Ele não tem nada de Bitcoin, tá zero exposição, mas ele entendeu que faz total sentido, que é uma moeda descentralizada, que os governos, os bancos centrais emitem mais moeda e o Bitcoin tem a sua oferta limitada a 21 milhões, então você acha que faz sentido, mesmo a 90? Boa, depende da preferência temporal da pessoa, né? Mas eu acho que quero ficar rico, não é agora que você vai ficar rico com Bitcoin. Bitcoin não vai a 1 milhão, pelo menos na minha visão, com todo o contexto que nós temos amanhã ou nesse ciclo agora. Mas a médio e longo prazo, para preservar a riqueza, você de fato conseguir ter a proteção do seu patrimônio ao longo do tempo é ótimo. Tipo, eu gosto de falar para não deixar a galera enviesada que eu hoje não estou comprando mais Bitcoins. Mas porque eu me posicionei muito lá atrás e agora eu acho que é sensato você ter uma exposição em altcoins, porque o que acontece na temporada das altcoins é que as altcoins valorizam mais que o Bitcoin. Então, uma outra forma que você tem de farmar Bitcoins, de comprar Bitcoins, não de forma direta, mas hoje se eu tenho uma exposição em altcoins, a gente surfa o ciclo, as altcoins valorizam mais que o Bitcoin, depois a gente troca altcoins por Bitcoin e eu ainda tenho uma vantagem legal ali, porque durante o bear market, todas as moedas desvalorizam perante o Bitcoin, isso de uma forma intrínseca ali quando a gente coloca no gráfico. Então, vai ficar rico agora? Não vai.
Mas isso com certeza vai mudar a sua vida, você comprar um pouquinho de Satoshi hoje, começar a entender como funciona a estrutura do mercado cripto, DeFi e tudo mais, porque é um pontapé inicial. Você conhece o Bitcoin, mas tem toda outra gama de mundo do mercado cripto se a gente for falar por trás dele, né? Sim, eu acho que é importante falar isso, que você não tá comprando mais Bitcoin agora porque você se posicionou lá atrás. Porém, ao mesmo tempo, só de você não estar vendendo os Bitcoin que você tem também já quer dizer alguma coisa, né? Porque é aquela questão, né? Se todo dia você tiver o seu dinheiro todo líquido para comprar os ativos, se você não fosse comprar os mesmos, talvez você deveria rever as posições que tem na carteira, né? Então, Nossa, total. Nossa, muito bom. Esse viés é exato, é só de não vender Bitcoin já quer dizer muita coisa já mesmo. tá comprando, exatamente isso. E outra questão também é que o Bitcoin tem uma volatilidade alta, principalmente comparado ao mercado tradicional, porém, tem até o cálculo, se eu não me engano, 3 anos no máximo. Quem comprou no topo não ficou no prejuízo após 3 anos, não é alguma coisa assim? Hoje, por exemplo, quem comprou em 2021 já tá com um bom lucro. Comprei um Bitcoin em 60 mil. Pronto, hoje você já tem 30 mil dólares a mais. Se tivesse só esperado, eu não comprei, não fiz nada, só esqueci. E acertou o topo, né? Não acertou o topo ainda. Não, mas pior que teve o pai de um colega nosso que comprou cripto e Bitcoin principalmente no topo lá em 2021 e quando bateu o mesmo que ele tinha 3 anos depois, ele vendeu. Vendeu tudo. Por isso que a gente teve, acho que, uma grande retração agora nesse começo de ano, em março ali. Foi 70k, 73k e acabou tudo, porque foi mineradoras vendendo, foi investidores de longo prazo vendendo, a galera do topo passado vendendo. Então teve muita pressão de venda ali dessa galera que, porra, empatei, vou me desfazer. Só que aí agora ficou. E é o cara que não entendeu muito bem, na minha visão, né? Se o cara se desfez de tudo aí, ele não... ou se ele não comprou lá atrás, ele se desfez de tudo, também não entendeu ainda, mesmo assim. Se entendeu, pô, comprou no topo, se entendeu, comprou mais no fundo. Não tem como. Tava muito barato, muito assim. Pode cair mais? Poderia, mas tava muito barato. Eu acho que o problema é que ninguém quer comprar quando tá caindo. Que, por exemplo, eu tô vendo aqui, tava 67, agora tá 30. Não, mas pode cair mais. Aí depois tá 20. Não, mas pode cair mais. Agora tá 15, agora pode cair mais. Tá 15, pode cair pra 12. Que diferença vai fazer quando o Bitcoin passar de 100 mil dólares se você comprou a 15 e comprou a 12? Exatamente. Muito pouco a diferença. É muito isso. E pra esse ciclo de alta, você vê o Bitcoin a que preço? Se for pra pegar assim, vou falar, uns 200 mil dólares, eu acho que é um valor plausível da gente chegar. Claro que isso depende do tamanho da bazuca de dinheiro, da liquidez que a gente vai ter no mercado, da quantidade de pessoas que vão se interessar pelo mercado cripto. Mas olhando o fundamento, dados, on-chain que a gente olha, eu acho que 200k ele é bem plausível. Ele é 3 vezes o que a gente fez no último topo. Ele é mais ou menos essa ponta de valorização que a gente tem do tempo. Então, no topo passado foi 67k, 70k. Então, 3 vezes isso daí é mais ou menos o que o Bitcoin sempre faz nos outros ciclos. Mas se a gente olha, o que eu mais olho é o Stock to Flow, que é aquele modelo baseado na escassez do Bitcoin. Então, tem para prata, tem para ouro, tem para vários metais. E tem esse estudo feito em cima do Bitcoin. E ele sempre passou, em bull markets, ele sempre passou o que ele deveria valer. Todos. Tanto que a galera quiser jogar, dá para jogar isso no Google, Stock to Flow, Bitcoin, vocês vão ver o que eu tô falando, um gráfico coloridinho assim. Ele sempre passou as pontas no ciclo. Claro que ele vem subindo cada vez menos, faz sentido em relação à lei dos retornos decrescentes e tudo mais. Mas se a gente pega a mesma parte do que ele vai bater agora, o preço justo do Bitcoin em 2025 seria 420 mil dólares. Olha que loucura. E nos ciclos passados ele sempre passou o que deveria valer. Agora parece muita loucura a gente dizer vai chegar a 420 mil. Pode não chegar, mas eu acredito que é muito esticado, inclusive. Só que se a gente pega essa borda desse gráfico e aplica a lei dos retornos decrescentes, fala, ok, 420 mil pode ser muito, de fato. Porque toda vez ele vem encostando menos na bordinha. Agora, na minha visão, ele encostando menos na bordinha, na metade da borda já dá 220 mil dólares. Então, eu acho que 180 mil a 210 mil dólares, eu acho que é um preço muito legal. Tá ótimo já para esse ciclo. Mas você vê que talvez poderia ser menos, porque se a gente pega o topo de 2017, sei lá, deu quase 20 mil dólares. Aí no próximo fez 3x ali e bateu 60 e pouco. Você acha que talvez não seria um pouco menos? Ou você acha que o ETF, o governo dos Estados Unidos tá falando de Bitcoin, o Trump ter ganhado pode impulsionar mais e passar desses 3x? Tem isso, né? É muita especulação que a gente tem no mercado agora. Bitcoin, reserva de Bitcoin, Bitcoin Act que eles querem fazer agora. Difícil passar, vamos ver o que vai acontecer. Pode bater também 130, 120, 150 mil dólares, mas dado o cenário hoje, Bitcoin 92 mil dólares hoje, com um cenário de juros alto, com liquidez ainda sendo retirada do mercado, eu acho que quando esse jogo virar, eu acho que tem muito dinheiro que está parado que pode vir para esse mercado, sabe?
a própria expansão de liquidez de 2025, a queda dos juros, eu acho que isso pode intensificar um pouco mais as coisas. Mas eu acho que ali em 150k, 160k, claro que a gente vai analisando o mercado e vai indo junto com ele, já acho um patamar muito bom de preço e quem sabe uma realização de lucros em algumas altcoins e tal, mas é ver o MVRV, ver esses indicadores para ver como é que tá o sentimento do mercado. A galera já tá super eufórica ou ainda não, ainda tem espaço para entrar? E a gente vai dosando. E do pessoal falando que o Bitcoin vai bater $1 milhão, que o governo dos Estados Unidos com o Trump ganhando vai comprar 200 mil Bitcoins por ano e além disso falaram que talvez não tenha mais bear market, né? Acho que esse aí foi o principal indicador que eu pensei, não, tem que dar uma olhada nisso aqui, que falaram, não, que não vai ter bear market agora mais, que o mercado não vai retrair porque os governos do mundo todo vão comprar Bitcoin, empresas também vão ter uma parte do caixa em Bitcoin, então vai subir que nem um canhão, não vai voltar mais. Eu acho que não tem, né, cara? Eu acho que é uma engrenagem, a economia funciona de uma forma que eu acho que hoje ela vai continuar funcionando da mesma, tantos anos fazem dessa forma e pode comprar ETF, a galera pode comprar Bitcoin ali, o ouro continua passando por ciclos da mesma forma, mesmo estando em reserva, estando isso, não tanto, então acredito que vai ser diferente para o Bitcoin, acho que vai continuar passando por ciclos, vai ter quedas, vão ser menores, as altas vão ser menores quanto as quedas, mas eu acho que ainda vai ter esse ciclo acontecendo assim, por isso que vocês falou, começou a falar em super ciclo, é topo. Não, é super ciclo, não vai ter queda mais. Agora daqui vai. Não. Em 2021 eu ouvi a mesma coisa e eu pensei, não, calma lá, vamos dar uma olhada. Em 2021 a gente ainda não era tão experiente nesse mercado e pensou. Sim. Teve dúvida, será que não vai ter mesmo? Falaram, não, que agora tem DeFi, que agora o mercado tá muito mais, tem muito mais adesão, então não vai ter bear market. Deu uma dúvida. Agora é certeza que acho que o principal pro investidor é entender que existem ciclos econômicos e que não tem como apostar contra. Exato. Principalmente quando os Estados Unidos estão injetando liquidez no mercado, os ativos de risco vão se valorizar, você tá tirando liquidez, vai desvalorizar. Acabou. Você entende de ciclo econômico, você vê que cripto ainda tá muito relacionado com o mercado tradicional e entendendo isso, você consegue surfar da melhor forma mesmo. Total, que daí você sabe pra onde o mercado tá indo, aí você consegue se posicionar, é que nem essa queda que a gente teve na metade do ano. A gente bateu muito, falou, galera, o ciclo continua, o ciclo tá aqui, o Fed ainda tem a projeção de baixa de juros. Se a gente tivesse um cenário diferente de mercado, porra, vamos começar a aumentar juros, vamos começar a tirar a liquidez de mercado, a história seria outra. Mas a gente tá totalmente indo na mão inversa. Porra, tá baixando juros, o Fed quer começar a injetar a liquidez no mercado, já estamos no patamar legal, a inflação tá em baixa. Claro, sempre vai ter um FUD ou outro, mercado de trabalho, a recessão, tudo isso. Mas a gente continua olhando e analisando e vendo que, cara, o ciclo ele continua numa direção. Então, você sabendo para onde o mercado tá indo, você consegue se expor mais. Fala, pô, vou expor agora. O Bitcoin caiu a 49k. Mas, porra, a gente tá indo pro ciclo de alta ou pro ciclo de baixa? Eu tô indo pro ciclo de baixo. Ok, então guarda o caixa, dá uma esperadinha, faz um DCA às vezes mais baixo, compra só um pouquinho agora. Pô, Bitcoin caiu 49k, a gente tá indo para onde? Ciclo de alta? Pesar mais a mão, era tá só ali. ver, caiu, mas o juro tá altíssimo ainda com perspectiva de cair. A questão era quando que ia cair, né? Exatamente. Então, sendo que 2021 era outro cenário, inflação 10%, tendo que subir o juro, aí você já tem que entender, não, beleza, caiu, mas a perspectiva é que talvez caia mais agora, enquanto isso, nos últimos meses aí a perspectiva era outra. E o principal indicador que você vê pra médio ou longo prazo é o MVRV mesmo, ou você vê outros também? Se puder explicar pro pessoal também o que é o MVRV, né? Boa. O MVRV ele é o Market Value sobre Realized Value do Bitcoin, é o valor de mercado sobre o preço realizado. Então, o valor de mercado que o Bitcoin custa hoje, que a galera tá pagando por ele, e o valor, o Realized Price, o preço realizado é tipo o preço médio do mercado, digamos assim, o preço médio dos investidores, quanto eles gastaram para adquirir aqueles Bitcoins. Que dá para ver na blockchain, quando foi movimentado, ele define o preço, né? Perfeito. É muito bom, é um indicador que os indicadores on-chain, quando a gente chama isso, é indicadores na blockchain, que a gente consegue ver os dados de transação. O Bitcoin foi comprado nessa data, foi vendido aqui e tal, as moedas instruídas, que é um outro indicador voltado para isso também, que é bem interessante de você saber quando os investidores de longo prazo estão vendendo, então você consegue ter uma noção de, opa, a galera OG, o cara que estava segurando Bitcoin há 10 anos está vendendo, ele sabe de alguma coisa, ele já passou por 3, 4 ciclos ali, então esse é um indicador que eu olho muito também. O MVRV é claro, é um indicador muito bom, não vou falar infalível, porque né, a gente não olha somente um indicador só, mas quando a gente sabe que, cara, o preço do Bitcoin, ele tá mais barato do que o preço que as pessoas adquiriram, a gente consegue saber, tá mais barato do que a média do mercado, podemos ter um preço interessante aqui. E quando ele tá muito caro, acima do preço, muito acima do preço que a galera pagou, a gente, tá subvalorizado aqui, sobrevalorizado, a gente começa a dar uma vendida ali. Mas o ponto principal é olhar o macro, tá entrando liquidez, tá saindo liquidez, o que vai ser aqui agora? Porque
Foi o que você falou, enquanto entra a liquidez, todo mundo tá em festa. Enquanto começa a tirar a liquidez, não adianta. Não tem ativo, principalmente ativo de risco, o Bitcoin é encarado como ativo de risco ainda, vai sofrer. A galera vai tirar capital, vai ir para uma renda fixa, vai fazer uma outra coisa ali. Mas eu olho muito a MVRV, indicadores on-chains como um todo, e o macro, a liquidez econômica, como é que tá tudo isso. Porque é isso que vai ditar decisões de política monetária e isso vai impactar o mercado. Acho que o MVRV é bom porque, por exemplo, não quer dizer que ele tá lá em cima, que ele não possa subir mais o Bitcoin, mas uma hora ele vai retrair. E da mesma forma, que o MVRV tá abaixo de 1 aqui, ele pode cair mais, porém pro médio e longo prazo você tá tomando uma decisão certa de comprar quando tá abaixo e de vender quando tá lá em cima. Sim, e é um ótimo gráfico também, se você joga mais uma vez nesse, tanto Stock to Flow, tanto esse aí vai ter nesse site, eu esqueci o site, ele até foi comprado e tal, mas só jogar no Google que vai achar. É interessante porque o gráfico do MVRV ele tem retrações também, resistências praticamente em sempre os mesmos ciclos. Então você consegue ver a primeira onda de alta acontecendo, ele saindo do fundo, indo, bateu no mesmo lugar que bateu as outras vezes, retraiu e agora ele está subindo de novo, da minha visão, para a segunda onda de alta. Então é ótimo de você aplicar um pouco dessa parte técnica ali também, a análise técnica, ele respeita bastante também esse gráfico na médio e longo prazo, então é muito interessante. Acho que o indicador mais simples para a pessoa conseguir aumentar a quantidade de Bitcoin foi o MVRV. Vendeu parte quando estava lá em cima, comprou quando estava lá embaixo, conseguiu aumentar em muito a quantidade de Bitcoin, fora a valorização do próprio Bitcoin, né? Compra abaixo de 1, vende acima de 4, 3 lá, vai tá bom, vai tá bonito. Claro, não é tão simples assim, mas, cara, vai passar boa parte do mercado, você vai conseguir ter uma performance melhor. Ele pode ter vendido aí subir um pouco mais, mas uma hora vai voltar. Ele pode ter comprado, cair um pouco mais, mas uma hora vai voltar. Ainda mais se ele vai comprando uma vez por semana, 2 vezes por mês, quando tá abaixo de 1 e quando tá acima de 3, 4, fica difícil dar ruim mesmo. Sim, total. E você esperava que o Bitcoin ia subir tão rápido aí nesses 2 últimos meses, que eu acompanho teus vídeos direto aí, você já tava falando, não, principalmente o mercado não gosta de indecisão, né? Saindo lá, vão ser meses positivos aí pro Bitcoin. Mas você esperava que sairia de 60 e pouco pra 90, assim? Olha, eu esperava que a gente ia ter um otimismo, mas, cara, 90, eu esperava, sei lá, romper o topo, rompeu ali 74, 75k, volta 72, vai buscar 78, volta 75, vai buscar 80 e tal. Quis nem saber, rompeu 74, foi 74, 75, 80 e foi até 93, né? Sim. Eu tava achando que daquele jeito ia 100 mil, porque a pressão compradora tava muito grande. Mas eu não achava que ia ser tão forte assim, eu achava que ia ter esse movimento mais expressivo devido às incertezas e tudo isso. A gente vinha mapeando, mais uma vez, o ciclo de mercado, sempre entendendo para onde ele tava indo. E foi muito bom, essas surpresas é sempre bom de acontecer, né? A gente acha que vai subir tanto, mas sobe ainda mais. Aí é lindo demais. Eu falo pros defazeiros, eu quero estar errado e que vá $300 mil esse ciclo. Mas é muito bom. E que bom que subiu tanto, cara. Mas eu ainda acho que tem um patamar de alta ainda. Acho que tem um... Mas você acha que pode ter uma correção nesse meio tempo por ter subido tanto aí do pessoal querendo realizar? Porque deu uma segurada depois do 93, foi pra 89, acho que chegou até um pouco mais baixo. Você acha que pode corrigir um pouco mais pra continuar subindo ou não? O pessoal já tá muito mais otimista do que... Sim. A incerteza foi removida, mas ainda tem a taxa de desemprego, a macro que ainda tá chato. Então pode ter ainda uma divergência de informações ali, o Fed querer reprecificar alguma coisa, falar, putz, veio mais do que a gente esperava, a gente vai ter que cortar mais o juros, ou alguma coisa assim que pode acabar dando uma machucada. Mas eu acho que, sei lá, voltar a 60k de novo, eu acho que é difícil a gente voltar a uma queda muito absurda. A gente tem um gap em 78 mil, que é um gap, ele é o mercado de futuros. Então, a CME, por exemplo, o mercado tradicional negocia de segunda a sexta, o mercado cripto é 7 dias por semana, 24 horas não para. Então, o Bitcoin no CME, nesse mercado futuro, ele fechou a $78 mil na sexta-feira. Só que abriu na segunda-feira 80 e cacetada já. Aí ficou faltando esse gap. Ficou um gap. Cara, 90% dos gaps na história do Bitcoin foram fechados. O que significa que o preço ele voltou para fechar esse preço. Ou seja, ele está lá em 88k, ele volta a 77k e depois ele fecha na outra vela, é mais ou menos isso que eu quero dizer. 90% dos gaps foram fechados. Se a gente pega hoje um gap em 78k, é 15% de queda. Não é uma queda muito brusca para o Bitcoin. Se a gente bateu o que a gente bateu em março, no primeiro all-time highs que a gente bateu em 70k, a gente retraiu nas próximas semanas 15%, 18%. Então, eu acho que é natural isso acontecer, uma queda de 10% para que ele continue a tendência, mas não é obrigatório. Porque se a gente olha nos outros ciclos de alta também, é muito louco, porque tipo, é barra atrás de barra, alta, retração é uma barrinha desse tamanho no gráfico semanal, e o negócio continua imprimindo barras. Mas
paciência para esse 78K. Eu só vou ter mais certeza que isso não vai ser fechado depois que corromper 100 e ir embora. A gente tem um gap ainda em 23 mil que ainda não foi fechado. Acredito que esse aí vai ficar para trás, não tem como fechar Nem mais. no próximo Acho que bear nem no market próximo não ciclo. tem como mais. Eu acho que não tem como mais não. Por isso que não dá para ficar esperando pelo gap. Fechou 90% das vezes? Fechou, mas pode ser que 10% não fecharam, 10% né? não fechou. Então, a gente de fato, pô, é por isso que eu acho legal não esperar totalmente, dar uma compradinha, faz o DCA, tem as altcoins no mercado agora que é muito bom, não quero enviesar ninguém, mas para mim é uma boa hora de entrada no mercado de altcoins com paciência e óbvio, dependendo do perfil de risco A gente vai falar da ainda pessoa. da dominância do Bitcoin